Olá, eu sou Rogério Bon e nós estamos iniciando mais um programa Negócios de Família. Você sabe, aqui nós sempre tratamos deste tema, o desafio de se empreender no Brasil, na Serra Gaúcha, trazendo pessoas que vão colaborar com essa visão. O que fazer para melhorar o desempenho dentro do nosso negócio, contando histórias de sucesso. A nossa convidada de hoje você já conhece aqui na telinha da TV Cidade de Farroupilha. É ela, Ana Paula Rodrigues Bon. Ana, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada eu, Rogério, pelo convite e espero que a gente possa contribuir dentro desse tema tão abrangente que é negócios de família, trazendo um outro viés, uma outra perspectiva. Você não assistiu ainda o programa Empreendedoras pelo Mundo? Então assiste. Nas quartas-feiras, às 19 horas, tem o programa Empreendedoras pelo Mundo, que a Ana Paula apresenta, sempre convidando alguém por este mundo, contando uma história legal de desenvolvimento, de empreendedorismo. Mas hoje ela vai falar sobre um tema diferente. E o tema que nós vamos conversar é empresas, negócios sociais. Por que isso é importante no mundo que nós vivemos? Então, antes de mais nada, antes da gente entrar nesse tema, eu queria te pedir para quem ainda não te conhece, conhecer um pouquinho, para tu contar um pouquinho daquilo que tu fazes, da tua trajetória. Certo, Rogério. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou consultora, escritora, apresentadora de programa de TV aqui da TV Cidade, Farroupilha, programa Empreendedoras pelo Mundo, e também sou CEO do Instituto Florescer de Desenvolvimento, que é uma empresa social sem fins lucrativos. E é nesse foco que a gente vai entrar hoje, saber mais sobre tudo isso. Venho de muitos anos desenvolvendo atividades em ambientes nacionais e internacionais por meio da consultoria e do desenvolvimento de negócios. Faço mentorias de carreira também. E agora a gente vai atuar ainda mais na área do internacional, né, Rogério? Mas, Ana Paula, para quem não entendeu ainda, o que é esse negócio de empresa social sem fins lucrativos? Como assim uma empresa sem fins lucrativos? Conta para nós um pouco sobre isso. Sim, Rogério. Dentro dos setores de desenvolvimento econômico que existe no Brasil, que é o primeiro, o governo, o segundo, as empresas privadas e os terceiros, as ONGs, que são organizações não governamentais, existe agora, e é algo recente, um termo que a gente utiliza, o setor 2,5, que não é nem empresa e que não é nem ONG, mas são empresas que desenvolvem atividades para contribuir com o desenvolvimento e impacto social. Essas empresas, elas vêm com o objetivo de desenvolver projetos sociais que possam colaborar com o desenvolvimento da economia, desenvolvimento econômico, social e também o desenvolvimento comportamental de normalmente as pessoas que estão em vulnerabilidade social ou estão à margem da sociedade, como as pessoas falam. Então, por que surgiu isso na tua vida? Aí vem toda uma história pessoal, né? Eu sou uma pessoa que cresci na periferia, eu sou uma pessoa que conheci bem esse lado de morar em comunidade. No entanto, eu tive uma experiência muito importante na minha vida. A minha mãe sempre foi uma pessoa de desenvolver atividades sociais. Ela sempre esteve participando em projetos sociais e ela mesma fazia isso. Por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que sempre foi muito conhecida no lugar onde a gente mora. E as pessoas sempre buscavam ela para fazer doações. Como que eles pensavam nela? Por a minha mãe conhecer todo mundo, a minha mãe sabia quem precisava das coisas e quem poderia doar as coisas. Então ela começou a ser como se fosse ali um polo de ajuda, de auxílio. Então, quando alguém tinha alguma coisa para doar, iam lá na minha mãe e falavam: olha, tem um sofá, uma mesa, quem é que tá precisando? Tem roupas de bebê, porque sempre se precisa muito. O índice de jovens que engravidam normalmente nas comunidades é muito alto. Então, sempre pessoas precisavam desse tipo de coisas, né, de roupas. E sempre perguntavam para minha mãe, e a minha mãe sempre sabia quem precisava das coisas. Além de eu conviver
com esse ambiente de troca, de compartilhamento, de contribuição. E ela sempre fez isso de forma muito natural. Isso era muito interessante porque era natural dela, era o jeito dela. Não tinha nenhum tipo de interesse por trás. E além de tudo isso, tinha uma outra questão, uma outra perspectiva. Por exemplo, eu queria melhorar de vida. Só que quando a gente mora muito distante do centro onde normalmente capacitações acontecem, incentivos acontecem, isso dificulta muito. E normalmente capacitações são muito caras. E eu vivi isso, eu andava quilômetros para poder fazer cursos na prefeitura, porque era na prefeitura que era de forma gratuita. Outra também, sempre que eu tinha oportunidade, eu ia fazer os cursos no Sebrae, mas era muito distante para poder fazer e normalmente envolvia algum tipo de custo. Dentro de toda essa realidade que eu vivi, das necessidades que eu vivi, eu também, utilizando o exemplo da minha mãe, que é a minha inspiração para muitas coisas, um beijo, mãe, para a senhora, eu pensei em como que eu poderia hoje, já que eu consegui sair dessa situação de vulnerabilidade, já não moro mais em uma comunidade, mas sei que tem pessoas que querem sair dessa situação, outras nem tanto, e cada um tem a tua perspectiva de vida e a tua possibilidade de crescimento. Como eu pensei em ajudar, como que eu poderia contribuir com essas pessoas e de alguma forma levar essas capacitações e também levar uma perspectiva de vida diferente. Porque quando a gente está numa comunidade, quando a gente está em uma periferia onde a nossa perspectiva é muito fechada, limitada, onde a gente convive, é mais difícil a gente idealizar outras possibilidades e enxergar que a gente pode fazer coisas diferentes e alcançar outros objetivos, alçar novos voos. Isso é muito complicado. Então, levar a perspectiva de mudança, isso é muito importante. A capacitação, ela vem como um complemento direcionador, orientador. Mas primeiro, para que as pessoas possam buscar essas capacitações, elas precisam mudar a mentalidade delas de que elas podem. Entra nesse contexto do poder. Então, eu tinha umas ideias de fazer algumas atividades sociais e não sabia como direcionar isso direito. E fui fazendo algumas ações, participei em projetos dentro do hospital. Isso ainda em Brasília, né? Isso de Brasília. Ainda em Brasília, né? Sempre que tinha algum movimento para fazer doação para as crianças, a gente ia, doação de roupa para pessoas que precisavam, ou quando alguém tinha a tua casa queimada ou tinha algum problema, a gente buscava arrecadação para entregar para essas pessoas. Só que ainda assim eu falava, eu posso mais. Eu posso mais que isso. Eu tinha uma ideia de que eu não queria ser fazer atividade somente de forma assistencialista. Eu queria trabalhar a mudança de mentalidade, de que a gente poderia sair de uma determinada situação para melhorar aquela situação. Só que eu tinha muitas ideias, né, gente? Eu sou uma pessoa que tem muitas ideias e força de vontade. Mas não adianta a gente ter muitas ideias e força de vontade sem ter um direcionamento, uma orientação, pés no chão de como fazer isso acontecer. Porque senão a gente vira aquele cavalo selvagem no meio do mato. Corre, corre, corre e não chega em lugar nenhum. Foi quando eu conversei com o Rogério. E isso é importante a gente trazer o porquê, né, estar aqui no Negócios de Família. Porque o Instituto Florescer tem participação minha, mas tem uma participação muito grande do Rogério, que é essa questão de orientar, de direcionar, de colocar o pé no chão e falar, tá, tu quer isso, tu tem os objetivos que você quer alcançar, mas então agora vamos estruturar como fazer isso. Porque saber que existe a necessidade, saber como poder alcançar essas pessoas, como fazer esse caminho, mas não ter uma estrutura da realização, da execução também não adiantava. Que era o que eu já tinha e fazia, mas fazia muito pouco e alcançava poucas pessoas da forma que eu fazia.
E eu trouxe para o Rogério que eu tinha essa ideia de fazer algo assim. E foi quando a gente criou o Instituto Florescer, que inicialmente não era uma empresa social sem fins lucrativos, era uma empresa de fazer ações sociais, mas ela ainda não tinha esse viés específico de empresa social. Então foi quando a gente descobriu, estudando os benefícios e as dificuldades de se ter, as burocracias de se ter uma ONG, de se ter uma OCIP, a gente descobriu o empreendedorismo social, que tinha tudo a ver com o que a gente fazia, que era justamente encontrar problemas, situações na sociedade que a gente pudesse de alguma forma contribuir para melhorar. A gente falou, tá, é aí. Então a gente modificou toda a estrutura da formalização do Instituto Florescer para que ele se tornasse uma empresa social sem fins lucrativos. Nós já tínhamos vários projetos que a gente já executava, então a gente estruturou para que a gente pudesse realizar de forma mais orientada esses projetos. Então veio todo de um contexto familiar e pessoal a ideia de criar uma atividade, uma ação que inicialmente não era o pensamento de uma empresa, mas que pudesse contribuir em desenvolver e melhorar a sociedade. Mas agora, o Instituto Florescer já tem 5 anos, mais de 5 anos, e a Ana Paula é a CEO do Instituto Florescer, criadora, fundadora e inspiradora do Instituto Florescer, e já realizou muitas coisas, né? Então, acho que podia compartilhar um pouco com as pessoas algumas ações que o Instituto Florescer já realizou. Claro, com certeza. O Instituto Florescer, ele tem o propósito de impactar positivamente a vida das pessoas por meio das atividades que a gente realiza para promover a melhoria ambiental, social e econômica. Então, por mais que sejamos um instituto, nós não temos o foco para sermos assistencialistas. Para isso existem outras organizações, outras instituições que atuam nesse viés assistencialista. O nosso foco é justamente de trabalhar a transformação por meio do conhecimento. Então, nós já fizemos várias palestras, capacitações que auxiliaram desde as pessoas a buscarem uma recolocação profissional, com conhecimento de como se procurar o emprego neste ambiente atual, porque já não é mais entregar um currículo físico, bater na porta e entregar, não, tem a forma de se escrever um currículo, como a gente vai utilizar ela de forma virtual, falar sobre o LinkedIn. Isso é um projeto que a gente tem que se chama Recoloque-se, que a gente já fez mais de 10 capacitações do Recoloque-se e a gente tem retornos incríveis de pessoas que foram recolocadas e que agradeceram ao projeto justamente para que a gente possa contribuir nesse viés de quem quer ou primeiro emprego, ou recolocação profissional, ou está em transição de carreira, ou a empregabilidade 50+, justamente colocar os conhecimentos à disposição. E isso a gente tem vários palestrantes voluntários, agradeço a todos que sempre atenderam o chamado do Instituto Florescer e fizeram as capacitações junto com a gente. E eu falo que a gente não faz nada sozinho, né? A gente também tem vários apoiadores que muitas vezes, quando a gente precisa de local para poder realizar as atividades, eles cedem os locais, além dos palestrantes, muitas vezes coffee break para aquelas pessoas que estão ali. O Recoloque-se é um dos projetos, mas também nós já desenvolvemos projetos em parceria com outras instituições. No fim do ano de 2022, nós participamos em conjunto com o governo do estado do Rio Grande do Sul para recolher brinquedos, alimentação, roupa, livros para os ribeirinhos aqui de Porto Alegre, das ilhas aqui de Porto Alegre. Para quem é de fora que está assistindo a gente tem umas ilhas aqui, a gente chama os ribeirinhos, e aí a gente contribuiu com essas pessoas e todo o projeto arrecadou 13 toneladas de alimentação, mais de 1.400 brinquedos, roupas, e foi distribuído para essas pessoas. Apesar de o Instituto Florescer ter esse foco, esse viés voltado para a transformação por meio do conhecimento, isso não nos impede de atuar em projetos
de outros parceiros e contribuir de alguma forma. Esse ano nós fizemos aqui na comunidade de Viamão uma tarde em parceria com várias outras pessoas, com a Marquióptica da Sabrina, que nos convidou para fazer parte desse projeto, que era fazer uma tarde feliz, entregando brinquedos, lanches, kits de doce para as crianças de uma comunidade de Viamão. 500 crianças nós fizemos para atender essas 500 crianças dessa comunidade. Fizemos, foi um sucesso, foi incrível. Teremos também, no dia 8 de novembro, um projeto, uma tarde beneficente de palestras, onde a gente tem o objetivo justamente de contribuir com a compra da cadeira de rodas do professor Rafael Lubeck. Cadeira de rodas motorizada. A cadeira de roda motorizada, porque ele já buscou o SUS para conseguir, há 2 anos ele está tentando buscar essa cadeira de roda motorizada, mas por alguns processos mais burocráticos do SUS não se conseguiu exatamente a cadeira que ele precisava, por várias questões de sobrepeso e algumas coisas mais pessoais. Então a gente conversou, se colocou à disposição. Então a gente está fazendo uma tarde beneficente de arrecadação desses valores para contribuir com a compra dessa cadeira de roda motorizada, a qual ele vai contar a própria história de resiliência, que é muito incrível. Ele foi uma pessoa que quase morreu 4 vezes. E, em contrapartida, teremos também a palestra do Rogério sobre empreendedorismo, porque essa atividade está sendo realizada em parceria com o Sebrae. Então, vai acontecer dentro do Instituto Caldeira, e a gente também tem o viés de sempre contribuir por meio do conhecimento, por meio da transformação e também na mudança de mentalidade, porque quando a gente escuta esses exemplos, Rogério, de conquistas, de resiliência, a gente para pensar que não é fácil, não é só pra gente que tá difícil, para as outras pessoas também tem dificuldades. E como que a gente pode lidar com essas dificuldades para que a gente possa dar continuidade no alcance dos nossos objetivos e não desistir. E essas palestras, elas motivam muito. Então, também faço o convite para que você possa conhecer os projetos do Instituto Florescer no site institutoflorescer.com.br. No início, 2 S, né? Com 2 S. Florescer, não é florescer, é florescer.com.br. E nesse ano, no primeiro semestre, nós tivemos o prazer de fazer um projeto com o governo do Equador, que foi uma palestra para uma escola onde eles recebem crianças com deficiências. Então, o Rogério fez essa palestra em espanhol para os professores e pais de alunos que frequentam a escola, lá em parceria com o Equador. Essas atividades do Instituto Florescer, e também temos parcerias com várias instituições de ensino em muitos lugares e em vários países também. O Instituto Florescer já realizou atividades, Rogério, no Brasil, no Peru, no Equador, no México, em países do Caribe, para os Estados Unidos. Já fomos acelerados por uma aceleradora do Canadá. Então, como você falou, a gente já existe há 5 anos desenvolvendo vários projetos. Deixa eu aproveitar esse ponto da questão da internacionalização. Sim. Porque o Instituto Florescer, ele tem um conselho consultivo. Sim. E esse conselho consultivo, ele tem pessoas de que regiões e qual o papel dessas pessoas? O conselho consultivo, atualmente, ele é composto por 5 pessoas. Essas 5 pessoas foram escolhidas por causa dos seus conhecimentos, pelas suas atividades que executam, pelas suas localidades e bandeiras que a gente escolheu dentro do Instituto Florescer, participar e contribuir. Primeiro a gente tem o Alberto Destino. Ele é um angolano que mora na Angola e que tem atuações na área do marketing digital e tem uma expertise gigante nessa área. Temos também a Ivanilda Frazão. Ela mora em Rondônia e tem uma expertise gigantesca na área da internacionalização e a proximidade com outros países em desenvolvimento de atividades. Nós temos também a Luz Daniela,
que mora na Bolívia, que ela tem uma expertise grande com instituições de ensino de países da América Latina. Temos também o Luiz Bacelar, que ele mora em Brasília e também tem uma expertise em projetos conjuntamente com a ONU da Ásia, da África. E temos a Maria Lúcia Lucena, que ela é de Roraima. Ela é uma pessoa deficiente que tem um projeto chamado Deficientes Legais, onde ela busca sempre contribuir em difundir desde o conhecimento das legalidades e das possibilidades que essas pessoas que possuem deficiência têm, como também divulgar atividades em benefício dessa comunidade. Então, essas pessoas, elas acabam trazendo ideias, trazendo reflexões para dentro do Instituto Florescer, sugerindo projetos, é mais ou menos por aí? Exatamente. Esse conselho, tudo que a gente faz reuniões para apresentar o que está sendo feito e quais são as sugestões de ideias que a gente está organizando, de projetos que a gente está organizando para executar, e eles contribuem com as suas expertises dentro daquilo que a gente está desenvolvendo, e também, além do conhecimento que cada um tem a sua área, eles trazem para a gente, apresentam para a gente pessoas para que possam ser desenvolvidas também esses projetos. E o Instituto Florescer, ele recebe pessoas que querem fazer palestras, que querem de alguma forma colaborar. Então, é aberto para as pessoas que querem contribuir, né? Sim, nós temos os voluntários e temos também inscrição de voluntários. Se você gostou de todo o projeto, de toda a abrangência, do foco, do objetivo do Instituto Florescer, eu peço que entre em contato conosco para que vocês possam saber como contribuir, porque nós precisamos de pessoas, desde pessoas para fazerem as palestras, como também na organização dos eventos, como muitas vezes a continuidade do desenvolvimento daquelas pessoas que passaram pelos projetos sociais, para que não seja atividades de estímulo, e sim de desenvolvimento, porque é muito fácil a gente fazer um dia de palestras, com palestras motivacionais, com histórias inspiradoras, e sair dali aquelas pessoas não saberem como podem dar continuidade nas atividades que elas estão fazendo. Então a gente também precisa de pessoas que possam contribuir para que possa ali dar continuidade nos projetos e incentivar com que aquela pessoa continue a transformação a partir daquele dia do evento, e não só que seja algo pontual que aconteceu naquele evento. Então, quer contribuir de alguma forma, entre em contato conosco. Nós também recebemos, Rogério, que é uma coisa bem legal de se trazer aqui, apoios financeiros. Por quê? Por ser uma empresa, essa empresa ela precisa se sustentar. E muitas vezes os eventos também eles precisam se sustentar. E tudo isso que a gente desenvolve é desenvolvido por patrocínio também, por apoios financeiros também. Mas todo o apoio financeiro que entra no Instituto Florescer, independente de onde venham, lá no site tem a possibilidade de você fazer doação ou doar diretamente para um projeto, ele é sempre voltado para o desenvolvimento de projetos sociais. Sempre. Não existe divisão de lucro, não existe a participação dos sócios dentro dos rendimentos financeiros do Instituto Florescer. Todos os valores financeiros que entram no Instituto são sempre para dispor para projetos sociais. Ana Paula, a gente está chegando aí ao final do nosso tempo de entrevista. E além de convidar as pessoas para assistirem o Empreendedoras pelo Mundo aqui pela TV Cidade, onde a Ana Paula apresenta, quero te pedir para tu deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo. Sempre queremos ver o mundo melhor. E a gente sabe que o mundo é muito grande e que depende de muitas questões. Mas a gente pode ser aquela transformação que a gente quer ser, que a gente quer ver no mundo. Seja essa transformação positiva. No Instituto nós sempre chamamos as pessoas, seja você também um agente de transformação positiva no mundo. Por mais que a gente se sinta como se fosse o beija-flor carregando a água para apagar o incêndio. Mas se cada um fizer um pouco a sua parte,
a gente com certeza vai poder fazer a transformação positiva, pelo menos no ambiente que a gente convive, e que isso possa reverberar para os próximos que virão. Estamos à disposição. Quem quiser saber mais sobre o Instituto Florescer pode nos procurar tanto nas redes sociais do Instituto Florescer como nas minhas redes sociais, Ana Paula Rodrigues Bono. Quem puder contribuir de alguma forma, também toda ajuda é muito bem-vinda de todas as formas, e eu só tenho muito a agradecer em poder estar desenvolvendo essa atividade onde já está sendo reconhecida, onde a gente já está fazendo palestras como um case de sucesso em vários outros lugares pelas entregas que nós já estamos realizando. Muita gratidão, Rogério, pelo convite de estar aqui e poder falar sobre o Instituto Florescer. Nós que agradecemos, Ana Paula. E você, gostou? Então, conheça um pouquinho mais sobre o Instituto Florescer, né? www.institutoflorescer.com.br ou Instagram, que a Ana Paula passou. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós estamos juntos aqui falando sobre negócios de família. Os desafios, formas de superar, formas de inovar, e nós temos um encontro marcado. Segunda-feira que vem estaremos juntos novamente aqui pela TV Cidade de Farroupilha. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.